Você já parou para observar o silêncio que precede a tempestade, aquele instante em que o ar parece pesar e a alma busca desesperadamente um refúgio que o mundo insiste em negar? Pois eu te digo agora, olhe para as suas mãos e perceba o vazio que nelas reside quando você tenta carregar o fardo da existência sem a conexão real com o alto. A maioria daqueles que se dizem seguidores da luz caminha por estradas empoeiradas, repetindo palavras vazias como se fossem fórmulas mágicas, mas o coração permanece trancado em uma masmorra de incredulidade e rotina. Você está aqui hoje porque sente que sua voz não ultrapassa o teto do seu quarto, que suas súplicas são apenas ecos em um corredor infinito de dúvidas e que a sua fé se tornou um hábito, não uma força motriz. Imagine um homem que passou 65 anos de sua vida, não apenas pregando, mas mergulhando nas profundezas de um oceano espiritual que poucos ousam explorar. Ele não usava as palavras para convencer homens, ele as usava para mover o braço de Deus. A oração que você conhece, aquela oração morna e protocolar, é o que mantém a multidão acorrentada à mediocridade. Mas existe um segredo guardado por uma pequena parcela de buscadores, um método que não se baseia em eloquência, mas em uma rendição absoluta que rasga o véu entre o natural e o sobrenatural. Se você deseja quebrar as correntes da religiosidade estéril, precisa entender que orar não é informar a Deus sobre seus problemas, pois Ele já os conhece antes mesmo de serem formados em sua mente, mas sim permitir que a presença dEle molde a sua vontade até que você se torne um instrumento de poder na terra. A narrativa da sua vida está prestes a mudar. Se você compreender que a oração é o oxigênio do espírito, e que sem ela você é apenas um cadáver emocional caminhando entre os vivos, tentando encontrar sentido em coisas que perecem com o tempo. Pense na figura de um antigo mestre de obras, alguém que dedicou décadas para erguer monumentos que resistem ao tempo, não pelo brilho do ouro, mas pela solidez do alicerce. Assim, deve ser a sua vida espiritual, construída sobre a rocha da intimidade profunda. Como está escrito em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E essa promessa não é para o curioso ou para o que ora por conveniência, mas para aquele que está disposto a perder a própria identidade para ser encontrado pela glória divina. Você foi ensinado a pedir coisas, mas eu te convido a pedir presença, a buscar o rosto antes de buscar a mão, a desejar o doador mais do que a dádiva, pois quando você entra nesse lugar secreto, o universo inteiro se inclina para ouvir o que um coração quebrantado tem a dizer. Não se engane com as luzes dos palcos ou com a oratória dos sábios deste século, porque o verdadeiro poder é gerado no oculto, no choro silencioso que molha o travesseiro nas madrugadas, no clamor que não busca o aplauso dos homens, mas o sorriso do Pai que vê o que está escondido. Este vídeo foi desenhado para ser o seu divisor de águas, para arrancar as escamas dos seus olhos e revelar que a oração que transforma não é um monólogo, mas uma fusão de vontades onde o seu eu morre para que o reino viva em você. Lembre-se do que diz em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê o oculto, te recompensará. E entenda que o seu quarto de guerra é o campo de batalha onde as maiores vitórias da sua história serão decididas antes mesmo de você enfrentar o mundo exterior. Sinta agora o peso da responsabilidade sobre os seus ombros, pois o conhecimento que você está recebendo o retira da zona de conforto e o coloca na trilha dos poucos que realmente sabem tocar o coração do Criador com sinceridade e reverência. O silêncio que você temia se tornará o seu maior aliado,
pois é nele que a voz mansa e delicada de Deus se faz ouvir, revelando estratégias que nenhum livro de autoajuda ou conselho humano poderia jamais proporcionar à sua jornada terrestre. Para selar este primeiro passo da nossa jornada rumo à profundidade espiritual, eu quero que você assuma um compromisso, agora mesmo, com a sua própria transformação e com a verdade que acaba de ouvir. Escreva agora nos comentários: a minha oração não será mais a mesma. Imagine agora a trajetória de um homem que, em vez de seguir a carreira de arquiteto como seu pai desejava, decidiu se tornar um jardineiro das almas, cultivando a fé em terrenos áridos por mais de 72 anos de dedicação ininterrupta. Ele não plantava flores que murchavam no outono, mas sementes de eternidade que floresciam no peito daqueles que já haviam desistido de esperar por um milagre. Esse homem compreendia que a eficácia de uma vida não é medida pelo acúmulo de bens, mas pela profundidade do seu diálogo com o invisível. E é exatamente essa perspectiva que você precisa adotar se quiser sair do raso. A oração que os 5% pratica não é uma lista de compras apresentada ao Criador, mas um exercício de audição onde o silêncio fala mais alto que o grito e onde a alma se aquieta para que as batidas do coração de Deus marquem o ritmo da sua própria existência. Como nos ensina o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E é nesse estado de quietude absoluta que as barreiras do impossível começam a desmoronar diante dos seus olhos. Você tem corrido de um lado para o outro, buscando soluções em braços de carne, esquecendo-se de que a maior força do universo está à disposição de um joelho que se dobra com sinceridade e uma mente que se desliga das distrações digitais para focar no que é eterno. A verdadeira oração exige um despojamento que a maioria das pessoas não está disposta a enfrentar, pois ela revela quem você realmente é, sem as máscaras do sucesso social ou as armaduras da autossuficiência. Quando você se coloca diante da majestade, não há espaço para o orgulho ou para a ostentação de conhecimentos humanos, apenas a realidade nua e crua de um ser que reconhece sua total dependência da fonte de toda a vida. Pense na disciplina de um atleta que treina exaustivamente sob o sol e a chuva, não por obrigação, mas pela visão da coroa que o espera no final da prova. A sua vida de oração deve ter essa mesma intensidade e foco, transformando cada momento de dificuldade em um degrau para subir mais alto na montanha da revelação divina. Em Tiago 5,16, lemos que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas essa justiça não vem de suas obras, mas da sua posição de humildade e alinhamento com os propósitos celestiais que foram estabelecidos antes da fundação do mundo. Você foi chamado para ser um canal de bênção, mas o canal não pode dar o que não recebeu, e você só recebe a plenitude quando para de tentar controlar cada detalhe do seu destino e entrega o leme para quem realmente conhece o caminho através das águas turbulentas. A diferença entre o religioso e o espiritual está na fome que queima no peito, naquela sede que não se sacia com goles curtos de religiosidade dominical, mas que exige o mergulho total no rio da presença divina. Este vídeo não é apenas um conteúdo para ser consumido, é uma convocação para que você saia da multidão que apenas observa e passe a fazer parte do exército que move as estruturas do mundo espiritual através da intercessão persistente. Não olhe para as circunstâncias ao seu redor com os olhos da lógica humana, pois a lógica é limitada pelo que pode ver, enquanto a fé é expandida pelo que se pode crer no escuro.
Se você sente que este vídeo está sacudindo os alicerces da sua alma e trazendo uma clareza que você nunca teve antes, isso é um sinal de que o seu espírito está pronto para subir de nível e abandonar as migalhas para se banquetear na mesa do rei. A transformação que você busca não virá de uma mudança externa de cenário, mas de uma revolução interna que começa quando você fecha a porta do seu quarto e decide que não sairá de lá até que o fogo da presença de Deus tenha consumido todas as suas dúvidas e medos. Antes de prosseguirmos, quero fazer um convite especial que foge de tudo o que você já viu por aqui. Se você sente que a sua conexão com o alto precisa de um novo fôlego e que este vídeo está sendo a resposta para o seu clamor silencioso, junte-se à nossa comunidade clicando no botão abaixo para não perder nenhum passo dessa jornada de despertar espiritual. Mas não faça isso apenas por fazer. Faça como um ato simbólico de que você está escolhendo um novo caminho. Considere a jornada de um antigo navegador que, em vez de se guiar pelas luzes das cidades costeiras, aprendia a ler o mapa das estrelas no mais absoluto breu do oceano. Assim como esse marinheiro, você precisa entender que os sentidos naturais muitas vezes mentem sobre a realidade da sua situação. O mundo diz que você está sozinho, que seus problemas são maiores do que suas forças e que o amanhã é uma incerteza sombria. Mas a oração que os 5% pratica é o telescópio que revela a fidelidade de Deus, brilhando acima das nuvens carregadas. Não se trata de negar a realidade da dor ou do conflito, mas de reconhecer uma autoridade superior que governa sobre o caos. A oração eficaz nasce da consciência de que você é um cidadão de dois mundos e que as leis do reino de Deus têm primazia sobre as limitações da matéria. Quando você ora com essa convicção, você não está implorando por uma mudança. Você está declarando a realidade do céu sobre a terra, estabelecendo um perímetro de proteção e clareza que nenhum inimigo pode violar. A Bíblia nos diz, em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a oração é o veículo que transporta essa fé do coração para a manifestação visível. A maioria das pessoas falha na oração porque desiste no momento em que o silêncio parece se prolongar demais, ignorando que o silêncio de Deus muitas vezes é o seu laboratório de milagres. Enquanto você espera por uma resposta, Ele está trabalhando no seu caráter, podando as arestas do seu ego e preparando o terreno para que a bênção não se torne a sua maldição. Imagine um escultor que golpeia a pedra bruta com força e precisão. Para quem olha de fora, parece destruição, mas para o artista é o processo de libertar a obra-prima que já existe lá dentro. A sua vida de oração é esse cinzel que retira o excesso de mundo que há em você, para que a imagem do Criador resplandeça com nitidez. Não reze apenas para que suas dificuldades sejam removidas, mas reze para que você seja fortalecido a ponto de caminhar sobre elas. Em Filipenses 4, 6, 7, somos exortados: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Note que a promessa não é a solução imediata do problema, mas a guarda do coração com uma paz que a lógica não consegue explicar. Para entrar nesse nível de intimidade, você deve abandonar a pressa que consome a modernidade e dedicar tempo à contemplação do sagrado. Vivemos em uma era de conexões instantâneas e superficiais, onde a atenção é o bem mais escasso. E é por isso que Deus valoriza tanto aquele que decide parar tudo apenas para estar com Ele. A oração profunda não é medida pelo relógio, mas pelo peso da glória que você consegue suportar.
Pense na diferença entre um turista que passa rapidamente por um museu e um estudante de arte que gasta horas analisando uma única pincelada de um mestre. O primeiro vê a imagem, o segundo compreende a alma do autor. O vídeo de hoje está te convidando a deixar de ser um turista espiritual para se tornar um discípulo da presença. Alguém que conhece os caminhos do coração do Pai e que não se satisfaz com nada menos do que a total imersão no Espírito Santo. Quando você alcança esse lugar, a sua linguagem muda, as suas prioridades se invertem e aquilo que antes parecia um sacrifício torna-se o seu maior prazer e fonte de renovação diária. Imagine a trajetória de um dedicado pesquisador que gasta 42 anos trancado em um laboratório, analisando partículas que ninguém mais consegue ver, apenas porque ele acredita na existência de uma cura que mudará o destino da humanidade. Esse homem não trabalha pelo reconhecimento imediato, mas pela convicção de que a verdade está lá, esperando para ser revelada. Da mesma forma, a oração que perfura o firmamento não é fruto de um entusiasmo passageiro, mas de uma persistência inabalável que se recusa a aceitar o não das circunstâncias como a palavra final. Você precisa entender que o mundo espiritual opera sob princípios de autoridade e persistência. Não é a força do seu grito que move as montanhas, mas a constância do seu posicionamento diante do trono. Muitas vezes, a resposta que você tanto busca está retida não porque Deus não queira dar, mas porque você ainda não desenvolveu a estrutura necessária para sustentar o peso da glória que virá com ela. A oração é o exercício que expande a sua capacidade espiritual, transformando o seu coração em um reservatório capaz de conter as águas profundas do avivamento pessoal que está por vir. Como está escrito em Lucas 18:1, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E esse é o código secreto que separa os que apenas pedem daqueles que efetivamente recebem e manifestam o poder do alto. A narrativa da sua vida pode estar sendo escrita em meio a lágrimas e incertezas, mas lembre-se de que o autor da sua história usa as vírgulas do deserto para preparar o parágrafo da vitória. A oração dos 5% é aquela que agradece antes da manifestação, que enxerga o banquete enquanto a mesa ainda está vazia e que louva em meio à prisão, sabendo que o som da adoração é a chave que abre as celas de ferro. Pense na diferença entre um espectador de cinema e o diretor da obra. O espectador sofre com o suspense, mas o diretor está tranquilo porque conhece o final feliz que ele mesmo planejou. Quando você ora em espírito e em verdade, você se senta ao lado do diretor do universo e passa a ver a sua própria crise sob a ótica da eternidade. Isso muda tudo, pois o medo perde o poder de paralisar e a dúvida é substituída por uma expectativa santa. Em 1 Tessalonicenses 5:17, a instrução é curta e direta: orai sem cessar. O que não significa viver de joelhos fisicamente o tempo todo, mas manter uma frequência de comunicação aberta, onde cada pensamento seu é filtrado pela consciência da presença de Deus em cada detalhe do seu dia, desde o momento em que você acorda até o instante em que repousa a cabeça no travesseiro. Se você deseja realmente ser um diferencial nesta geração, precisa abandonar a oração de emergência, aquela que só aparece quando o navio está afundando, e adotar a oração de estilo de vida. O segredo dos grandes homens e mulheres que deixaram um rastro de luz na história não foi a inteligência superior ou a sorte, mas o fato de que eles eram amigos de Deus no secreto. Eles não buscavam o Senhor apenas para pedir livramento, mas para conhecer seus pensamentos e alinhar suas ações com a vontade soberana que governa as galáxias. Quando você atinge esse nível, as suas palavras passam a ter um peso diferente. Elas deixam de ser meras vibrações no ar para se tornarem decretos espirituais que alteram a atmosfera ao seu redor.
Este vídeo é um chamado para que você suba de nível, para que você deixe de ser alguém que apenas consome mensagens de fé e se torne alguém que gera fé através da sua própria experiência no altar. O fogo de Deus não desce sobre altares vazios. Ele desce onde há sacrifício, onde há entrega e onde há uma alma que decidiu que prefere morrer a viver longe da face do Criador. Prepare-se, pois o que está sendo gerado em você neste exato momento é algo que o mundo não pode dar, e muito menos tirar. Pense na história de um veterano oficial de resgate que durante 38 anos salvou centenas de pessoas em montanhas geladas, não por ter os melhores equipamentos, mas por conhecer cada fenda e cada corrente de ar daquele território hostil. Ele sabia que, em meio a uma nevasca, o que salva uma vida não é a velocidade da corrida, mas a capacidade de manter a calma e ouvir o som do rádio em meio ao chiado da tempestade. Da mesma forma, a sua vida espiritual exige que você aprenda a discernir a voz de Deus em meio ao barulho ensurdecedor das redes sociais, das cobranças profissionais e das vozes internas que tentam te convencer de que você é um fracasso. A oração que os 5% pratica é como esse rádio de alta frequência. Ela corta a interferência do mundo e traz a instrução exata para o seu próximo passo. Você não precisa de um mapa completo de como será a sua vida daqui a 10 anos. Você só precisa da luz necessária para o passo que deve dar hoje. Em Salmos 119, 105, lemos que: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. E essa lâmpada só se acende quando você para de gritar e começa a ouvir. O diálogo com o Criador é o lugar onde o seu destino é forjado e onde as mentiras que contaram sobre você são desmascaradas pela verdade eterna. A maioria das pessoas trata a oração como um amuleto de sorte, algo que usam para tentar dobrar a vontade de Deus aos seus próprios caprichos. Mas o verdadeiro buscador sabe que o propósito da oração é dobrar a nossa própria vontade à perfeição de Deus. Imagine um rio que flui em direção ao oceano. Ele não tenta mudar o curso das montanhas, ele encontra o caminho através delas, moldando-se e ganhando força conforme avança. Assim deve ser o seu espírito, fluido, resiliente e totalmente focado no destino final, que é a glória do Pai. Se você está enfrentando uma porta fechada agora, não gaste todas as suas energias tentando derrubá-la na força do braço, mas entre no seu secreto e pergunte se aquela porta deveria mesmo ser aberta ou se há um caminho muito melhor que você ainda não percebeu por estar cego pelo desejo próprio. Em Provérbios 3, 5, 6, somos instruídos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E essa confiança é o combustível que mantém a chama da oração acesa, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra a sua paz. Este vídeo está aqui para te lembrar que você foi criado para algo muito maior do que apenas sobreviver e pagar contas. Você foi criado para ser um embaixador do reino de Deus nesta terra. E um embaixador não fala por conta própria, ele fala aquilo que ouviu do seu rei. Se a sua mensagem ao mundo tem sido vazia ou amarga, é porque você tem passado pouco tempo na sala do trono, ouvindo as diretrizes de quem realmente governa. A oração profunda te dá uma autoridade que não pode ser comprada com títulos ou diplomas. Uma autoridade que faz as trevas recuarem e a esperança florescer onde antes só havia desespero. Não se contente com uma espiritualidade de superfície, onde você apenas repete o que os outros dizem. Busque a sua própria revelação, queime o seu próprio incenso e deixe que o fogo do Espírito Santo purifique os seus lábios e o seu coração. O mundo está faminto por pessoas que realmente conheçam a Deus, e não apenas por pessoas que saibam falar sobre Ele.
Seja você essa pessoa que exala a presença de Cristo por onde passar, simplesmente porque você passou tempo suficiente aos pés dele para ser transformado por sua luz. Imagine agora a figura de um habilidoso mestre relojoeiro, um homem que dedicou mais de 55 anos de sua existência ao ofício silencioso de ajustar engrenagens que ninguém mais consegue enxergar. Ele vive em uma pequena oficina onde o tempo parece ter parado, cercado pelo tic-tac incessante de centenas de mecanismos que buscam desesperadamente a sincronia perfeita. Este homem não usa ferramentas brutas. Ele utiliza lentes de aumento poderosas e pinças de uma delicadeza quase celestial, pois sabe que 1 milímetro de erro pode significar o fracasso de todo um sistema de precisão. A sua vida, muitas vezes, assemelha-se a um desses relógios antigos que sofreu o desgaste dos anos, onde as horas não batem com os seus sonhos e o ritmo interno parece sempre em atraso em relação às promessas que você recebeu do alto. Você tenta apressar os ponteiros com a força do seu próprio esforço, tenta forçar o mecanismo a rodar mais rápido através da ansiedade, mas o resultado é apenas o desgaste prematuro das suas emoções e o cansaço de uma alma que já não encontra repouso. A oração que os 5% pratica é, na verdade, o momento em que você entrega esse mecanismo quebrado nas mãos do grande relojoeiro do universo. É o instante sagrado em que você para de lutar contra o tempo e permite que a mão daquele que criou os astros ajuste as engrenagens da sua vontade. No secreto do seu quarto, Deus não está apenas ouvindo as suas palavras. Ele está, com mãos de mestre, realinhando o seu propósito, retirando a poeira do mundo que travou o seu crescimento e devolvendo a você a cadência exata do destino que foi traçado antes mesmo do seu nascimento. Como está escrito de forma poderosa em Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. E essa verdade é o alicerce que sustenta a paciência do verdadeiro intercessor que não se desespera com o silêncio do cronômetro divino. A narrativa que o sistema secular tenta te impor de forma agressiva é a da urgência desesperada, uma correria sem fim onde quem para orar é visto como alguém que está perdendo tempo de produção. Mas eu te digo sob a luz da eternidade, quem não para se alinhar com o Criador está apenas produzindo fumaça e vento, construindo castelos de areia que a primeira maré de dificuldades irá varrer sem deixar vestígios. Pense na majestade de uma árvore centenária que permanece imóvel e imponente, enquanto as maiores tempestades de inverno tentam arrancá-la do solo. O segredo da sua sobrevivência não reside na beleza da copa ou na espessura do tronco, mas na profundidade de raízes que mergulham em fendas invisíveis, buscando a água que nunca seca. A sua vida de oração precisa deixar de ser um jardim decorativo na entrada da sua alma, para se tornar a raiz profunda que busca o sustento onde os olhos humanos não alcançam. Se você não cultivar o seu interior no lugar secreto, qualquer vento de doutrina moderna, qualquer crise econômica ou qualquer decepção familiar será capaz de te derrubar e te deixar em ruínas. A oração profunda te confere uma estabilidade que o mundo não entende, uma blindagem emocional que te permite olhar para o caos e ainda assim sentir a paz que excede todo o entendimento. Em Salmos 1:3, temos a promessa inabalável para aquele que medita na lei do Senhor e vive em sua presença, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. E perceba que essa prosperidade não se resume a moedas de ouro, mas à plenitude de uma existência que encontrou o seu centro de gravidade em Deus e não se abala mais com as variações do mercado humano. Neste vídeo,
O meu objetivo é confrontar a sua comodidade e te convidar a olhar para aquelas áreas escuras da sua vida que você tem tentado esconder de Deus por vergonha, medo ou um falso senso de autonomia. A oração dos 5% é caracterizada por uma transparência absoluta, um estado de alma onde não há mais máscaras, onde o eu social é deixado na porta e apenas o ser real se apresenta diante da majestade. Quando você abre as portas do seu porão emocional e permite que a luz de Cristo penetre nas fendas das suas feridas mais antigas, o que era trauma se transforma em testemunho de superação, e o que era fraqueza torna-se o palco principal para a manifestação do poder sobrenatural. Não tenha receio de ser vulnerável diante daquele que te teceu no ventre materno, com uma precisão que a ciência ainda não consegue explicar totalmente, pois ele é o único detentor dos ingredientes espirituais necessários para curar as cicatrizes que a vida te impôs. A oração é, simultaneamente, o hospital onde a sua alma é restaurada e o centro de comando onde você recebe o revestimento de poder para enfrentar os gigantes do cotidiano com a certeza da vitória. Você não foi planejado para viver de migalhas ou para se contentar com uma espiritualidade morna que não aquece nem o seu próprio coração. Você foi chamado para ser uma tocha viva, um ponto de luz em um mundo que caminha nas trevas. E esse fogo só pode ser mantido aceso se você se recusar a abandonar o altar da intimidade. Reflita sobre a diferença entre um marinheiro que conhece apenas a superfície do mar e um mergulhador que explora os abismos onde as maiores preciosidades estão escondidas. A maioria dos cristãos passa a vida inteira navegando em águas rasas, com medo das ondas e contentando-se com a brisa da praia. Mas as verdadeiras riquezas da fé e as respostas para os dilemas mais profundos da humanidade estão reservadas para aqueles que têm a coragem de mergulhar no oceano da oração. Quando você entra nessas profundezas, a pressão do mundo exterior deixa de te esmagar, porque a pressão do Espírito Santo dentro de você é maior e te sustenta. É ali, no silêncio do abismo espiritual, que você ouve segredos que não estão em livros e recebe estratégias que podem mudar o curso da sua família, da sua saúde e da sua posteridade. Não permita que o barulho das notificações do seu celular ou a lista interminável de tarefas te roubem o direito de estar na sala do trono. Pois o que você resolve em 5 minutos de oração sincera vale mais do que 10 anos de esforço humano desconectado da fonte. Lembre-se de que a intercessão é a moeda do céu e que cada suspiro direcionado a Deus com fé é um investimento que gera dividendos eternos, construindo para você um legado que nem a traça nem a ferrugem podem consumir. Mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé, e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, pois o caminho da oração é estreito, mas é o único que conduz à vida abundante que foi prometida por aquele que nunca falha em suas promessas. Sinta agora a renovação das suas forças, pois o Espírito Santo está soprando sobre as brasas que estavam quase se apagando no seu coração, reacendendo a paixão por estar com o Pai e a disposição para lutar as batalhas espirituais que te levarão ao próximo nível de glória. Imagine agora a figura de um veterano mestre de obras, um homem que passou mais de 48 anos erguendo catedrais e monumentos que desafiam a gravidade e o passar dos séculos. Ele não se preocupa apenas com a estética das colunas ou o brilho dos vitrais, mas gasta a maior parte do seu tempo analisando o que ninguém vê, a profundidade das fundações e a resistência do concreto enterrado sob toneladas de terra. Ele sabe que uma estrutura magnífica sem uma base sólida é apenas uma tragédia esperando para acontecer. A sua vida espiritual, muitas vezes, tem sido focada no que as pessoas podem notar, no seu vocabulário religioso,
na sua aparência de santidade ou na sua participação em eventos, enquanto o seu alicerce de oração está sofrendo com rachaduras de negligência. A oração que os 5% pratica é o trabalho pesado de escavação da alma, onde você retira o entulho das distrações e a lama do pecado para assentar a rocha da presença de Deus no ponto mais profundo do seu ser. Quando as tempestades da vida chegarem, e elas certamente virão com uma violência que não escolhe alvos, o que vai determinar se você permanecerá de pé não é a beleza do seu discurso, mas a profundidade da sua raiz no secreto com o Pai. Como está registrado em Lucas 6,48, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu profunda vala, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha, e essa rocha é forjada no fogo da intercessão contínua. Pense na trajetória de um experiente cartógrafo que, ao longo de 60 anos, mapeou territórios inexplorados em meio a selvas densas e perigosas. Ele não confiava apenas na sua intuição, mas no seu sextante e na posição dos astros, ferramentas que lhe davam a direção exata, quando tudo ao redor era apenas confusão verde e sombras ameaçadoras. A sua jornada neste mundo é cercada por vozes que tentam te vender mapas falsos de felicidade e atalhos perigosos para o sucesso, mas a oração profunda é o seu instrumento de navegação infalível. Quando você se coloca diante de Deus, o Espírito Santo começa a traçar o mapa da sua vitória, revelando onde estão as armadilhas do inimigo e onde estão as fontes de água viva para o seu sustento. Não tente caminhar por caminhos desconhecidos sem antes consultar o Guia Supremo. A oração não é um acessório para a sua viagem. Ela é o combustível e a bússola sem os quais você ficará perdido no deserto da sua própria autossuficiência. Em João 16:13, temos a promessa de que, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E essa orientação só é audível para aquele que treinou o ouvido no silêncio do altar. Considere a paciência de um ourives que purifica o ouro bruto em um cadinho sob um calor insuportável. Ele não retira o metal do fogo até que possa ver o seu próprio reflexo na superfície líquida do ouro, sinal de que todas as impurezas foram consumidas. A sua vida de oração é esse processo de purificação por fogo. As pressões que você enfrenta, os dilemas que te tiram o sono e as lutas que parecem te consumir são, na verdade, o fogo do Senhor sendo usado para retirar de você tudo o que não provém dele. A oração dos 5% não reclama do calor, mas entende que é nesse ambiente de intensidade que o caráter de Cristo é formado e que a verdadeira autoridade espiritual é destilada. Não fuja do lugar de confronto. Não evite o momento em que Deus aponta para as áreas da sua vida que precisam ser limpas. Quando você se submete a esse processo com alegria e temor, o resultado é uma vida que brilha com uma intensidade que as trevas não podem suportar. Você se torna um espelho da glória divina, alguém que não precisa falar muito para que os outros percebam que você esteve com o Rei, pois o aroma da presença fica impregnado nas suas vestes espirituais. Este vídeo está te chamando para sair da periferia da fé e entrar no centro da vontade de Deus, onde as decisões mais importantes do universo são compartilhadas com os amigos do noivo. A intercessão é o maior privilégio concedido ao ser humano. A capacidade de influenciar a eternidade através de palavras ditas no tempo. Não desperdice esse poder com orações mornas ou pedidos egoístas que visam apenas o seu próprio conforto. Ore para que o reino de Deus seja estabelecido no seu lar, na sua cidade e na sua nação. Ore para que a justiça divina flua como um rio impetuoso,
e para que as correntes da opressão sejam despedaçadas. Quando você expande os horizontes da sua oração para além do seu próprio umbigo, você descobre que Deus começa a cuidar dos seus problemas de uma forma que você nunca conseguiria, pois enquanto você se ocupa com as coisas dele, ele se ocupa com as suas. Sinta agora o peso dessa verdade e deixe que ela transforme a sua perspectiva, levando-o a um nível de entrega onde o seu único desejo é ser um canal limpo e disponível para que o poder de Deus flua livremente através da sua vida para alcançar um mundo que padece sem esperança. Imagine agora o desfecho da trajetória de um grande maestro que, após dedicar 85 anos à música, rege a sua última e mais gloriosa sinfonia. Ele não olha para a partitura, pois cada nota está gravada na sua alma. Ele olha nos olhos de cada músico, extraindo deles uma harmonia que parece não pertencer a este mundo, mas sim a um coro celestial que ecoa pela eternidade. A sua vida de oração deve atingir esse estágio de maturidade, onde as palavras já não são necessárias porque o seu espírito está em total sintonia com o Espírito de Deus. Os 5% dos cristãos que realmente entendem este mistério vivem em um estado de adoração contínua, onde cada respiração é um obrigado e cada passo é um eis-me aqui. Chegamos ao ápice deste vídeo e a pergunta que fica no ar, pairando sobre a sua consciência, é: você continuará sendo um espectador da glória alheia ou se tornará o protagonista da sua própria história de fé? O tempo de brincar de religião acabou. O mundo está em dores de parto e aguarda a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus, aqueles que sabem mover os céus porque aprenderam a se render na terra. Como está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E essa ceia é o símbolo máximo da intimidade que você foi convidado a desfrutar hoje. A narrativa cinematográfica da sua existência não termina com os créditos subindo em uma tela escura, mas com a aurora de um novo tempo, onde a oração deixa de ser uma obrigação para se tornar o seu maior prazer. Pense em um herói que volta da batalha carregando as cicatrizes da vitória. Ele não se envergonha delas, pois cada marca conta a história de um gigante que caiu e de uma promessa que se cumpriu. Você sairá deste momento com uma armadura renovada e com uma visão tão nítida que as distrações deste século parecerão apenas sombras sem importância. A oração que transforma o mundo começa transformando o homem que ora. E agora que você detém as chaves que abrem as portas da sala do trono, a responsabilidade de usá-las é inteiramente sua. Não permita que o fogo que se acendeu aqui se apague com o primeiro vento de dúvida. Alimente-o diariamente com a lenha da palavra e com o azeite da obediência. Em 2 de Crônicas 7:14, o Senhor nos dá a receita para a cura de uma nação e de uma vida. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esta é a sua chamada final. O convite para ser o agente de cura que a sua família e a sua geração tanto precisam. Chegamos ao fim desta jornada de despertar e o meu coração transborda de alegria ao saber que você não é mais a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. Se estas palavras encontraram eco no fundo da sua alma, eu quero te convidar a fazer parte da nossa família de forma permanente. Clique agora no botão de inscrição e ative o sino da sua consciência espiritual, para que possamos caminhar juntos em direção às águas profundas do conhecimento de Deus. Este canal não é apenas uma plataforma de conteúdo, é um refúgio para aqueles que buscam a verdade sem filtros e o poder sem artifícios. Eu adoraria que você compartilhasse conosco a sua história,
O que você sentiu ao longo desse vídeo? Houve algum momento específico que tocou uma ferida ou trouxe uma resposta que você buscava há anos? Conte para a nossa comunidade aqui nos comentários, pois o seu testemunho pode ser a luz que falta no caminho de um irmão que está prestes a desistir. Vamos criar aqui um círculo de apoio e fé, onde cada relato é uma prova viva de que o Criador continua falando com seus filhos. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e que a sua vida de oração seja, a partir de hoje, a sua maior marca neste mundo.